Olá pessoal, eu sou Adriano Oliveira e dando continuidade ao nosso curso de redes, hoje nós vamos falar sobre endereçamento IP. Bom, no último vídeo nós falávamos aí sobre o endereço MAC, que é o endereço físico, dos dispositivos de rede, e hoje nós vamos falar então um pouco sobre endereçamento IP, sobre o endereço IP versão 4, que ainda é a mais usada, E o que é o endereço IP? O endereço IP, então, é o endereço lógico dos dispositivos em uma rede TCP/IP. Esse endereço ele é composto por 32 bits divididos em 4 octetos, ou seja, ele é composto por 32 zeros e uns divididos em 4 grupos de 8 bits cada, que a gente também chama de octeto. Então ele fica mais ou menos do jeito que está aparecendo aqui. Ó. Você tem 8 bits, ponto, mais 8 bits, ponto, mais 8 bits, ponto, mais 8 bits. Legal? E se a gente converter, então, esse número que está em binário para decimal, a gente vai ter, nesse exemplo específico, o endereço 192.168.0.10. Então a gente converte cada um dos octetos de binário para decimal, porque a gente, no caso do endereço IP versão 4, a gente costuma trabalhar em decimal, que fica mais fácil aí para a gente. Então você tem um endereço com esse jeitão aí. Perceba que se a gente transformar, se todos os bits de um octeto estiverem ligados, ou seja, eles estiverem como 1, o máximo que você vai ter é o 255. Então, dentro de um endereço IP versão 4, você não vai ter um octeto com um número maior do que 255. E aí, se você quiser ver o endereço IP da sua máquina, você pode usar o comando ipconfig no prompt de comando aí do Windows, e aí você vai poder então conferir aí qual que é o endereço IP que está configurado no seu computador. Bom, uma outra característica do endereço IP é que ele não só informa qual o endereço do dispositivo, mas ele informa também em qual rede está aquele dispositivo. Então, o endereço IP ele sempre vai te trazer duas informações. O IPv4 ele vai te trazer o endereço da rede e o endereço do host naquela rede. E como é que a gente consegue saber qual parte está falando sobre host e qual parte está falando sobre a rede? Através de um outro item chamado máscara de subrede. Então, voltando aqui, só para ilustrar, nós temos então aquele nosso endereço IP em binário, usando apenas zeros e uns, e aí nós temos junto com ele uma máscara de subrede. Então, da mesma forma que nós temos 32 bits no endereçamento IP, a máscara de subrede também é composta por 32 bits divididos em 4 octetos. A diferença aqui é que, se você prestar atenção, você vai perceber que todos os uns eles estão rede vai ser composto apenas por zeros. Tá certo? Então essa é uma característica da máscara de subrede, você não intercala zeros e uns. Ele começa com um monte de 1, e assim que acaba o último 1, vem um monte de 0. E para cada bit no endereço IP, você tem correspondentemente um bit na máscara de subrede. E para que serve isso? Sempre que você vê um bit 1 na máscara de subrede, significa que o bit correspondente no endereço IP está se referindo ao endereço de rede. E quando você tem um bit na máscara de subrede 0, significa que o bit correspondente no endereço IP está se referindo ao host. Então, para ficar mais claro, vamos transformar o endereço IP e essa máscara de subrede aqui no nosso exemplo em um endereço decimal. Então, a gente vai ter aí 192.68.0.10. E a máscara de subrede em decimal fica 255.255.255.0. Então, nos octetos que estão com 255 na máscara de subrede, eu tenho o endereço de rede. E o octeto que eu tenho 0,
está me indicando o host. Então, no nosso exemplo aqui, eu estou falando da rede 192.8.0. Isso aqui é o endereço da rede aonde está o host. E este host, então, está usando o endereço 10. Bacana? Perceba que quando você tem... Nesse nosso exemplo aqui, né, eu até coloquei o endereço classe C, que o pessoal conhece mais, né, porque é um dos mais usados aí nas redes internas. Percebam que quando eu tenho o 255, 255, 255, eu estou falando da rede. Então, por exemplo, nessa mesma rede, para eu ter outro dispositivo, um outro computador, ele também, para fazer parte da mesma rede lógica, tem que estar usando a mesma máscara de subrede. Se ele estiver usando uma outra máscara de subrede, ou se o endereço IP, né, for diferente nos campos onde tem o 255 embaixo, eles vão estar em redes lógicas diferentes. Tá? E aí, para você ligar duas redes, você precisa de um roteador. Mas isso é um assunto que a gente vai ver mais para frente, mas é só para vocês entenderem aí a anatomia do endereçamento IP. Tá legal? Então é isso aí, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.